Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tô trazendo uma matéria um pouco antiga, tá? Setembro de 2024, mas para falar sobre um tema muito importante para sua vida nos investimentos, que é o endividamento das empresas. A gente tem que estar atento aos endividamentos que as nossas empresas, nossas ações que a gente tem na carteira possuem com o mercado, tá? Porque isso pode comprometer seus resultados e pode mostrar como essa empresa vai se comportar num período de, por exemplo, agora, de aumento na taxa de juros, né? Então eu trouxe essa matéria antiga que me trouxe ali uma lista, tinha 15 empresas, mas eu vou só pegar as 3 primeiras para a gente usar de exemplo. Então aqui a gente tem a MRV, tem a Braskem e tem a Azul, né? Então uma companhia de construção, uma companhia de petroquímico e uma companhia aérea. E você observa aqui na lateral que quando a gente fala de maior endividamento ou de empresa mais endividada, a gente não está falando do valor nominal da sua dívida bruta. Porque, por exemplo, a Braskem é uma companhia gigantesca e que sua dívida bruta é de 46 bilhões de reais no caso dessa matéria. A gente já vai mostrar a informação mais atualizada, porque depois dela teve uma informação trimestral. Então a gente está um trimestre com delay nessa matéria aqui. Mas não tem problema, para entender é o suficiente. E aí você vê que ela está posicionada atrás da MRV, que tem 8 bilhões de reais como dívida bruta. Só que a situação da MRV ela é muito mais crítica do que a da Braskem e do que a Azul. Por quê? Na ocasião dessa matéria, a MRV possuía um indicador de dívida líquida EBITDA de 21,53. Hoje esse indicador é diferente, eu vou mostrar. Ele deu uma reduzida, mas mesmo assim ele é muito elevado. Então vamos entender um pouco desse indicador aqui, como ele é importante para os nossos investimentos. Quem já leu e quem não leu, eu vou recomendar ler o livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin. Ele vai pedir, né, então o Bazin, ele vai abordar sobre o endividamento das companhias e ele vai trazer no seu livro que uma companhia com esse indicador de dívida líquida EBITDA acima de 3 se torna um pouco complicada, se torna muito endividada. Então a gente está procurando, de acordo com o Bazin, uma empresa que tenha esse indicador menor que 3 vezes, ou seja, menor que 3 vezes seu EBITDA. Essa posição de dívida líquida tem que ser menor que isso. Porque acima disso aí, a companhia precisa trabalhar muito ou ter um resultado excepcional e operacional para que ela possa arcar com os seus compromissos. Então, se não houver uma expectativa de uma geração operacional muito forte, um indicador muito elevado desse aqui pode indicar um problema para a companhia. E o que é o dívida líquida sobre EBITDA, afinal das contas? Quando a gente fala de dívida líquida, a gente está pegando a posição da companhia que ela possui em empréstimos, em financiamentos, em debêntures, que seria então a sua dívida bruta, certo? Então vou por aqui dívida bruta. O que seriam as debêntures? Empréstimo e financiamento todo mundo sabe, é o que a empresa toma junto ao banco. O que é a debênture? Debênture é como se fosse o CDB de uma empresa não financeira. Os bancos emitem CDBs para poder girar, né, emprestar mais recursos, enfim. As empresas não, elas emitem debêntures. Então a companhia vai ao mercado, faz uma oferta, promete um índice de remuneração. Existem vários tipos de debêntures, tem debênture incentivada, enfim, tem uma tonelada de debêntures que podem ser utilizadas para devidos fins. No caso, aí a companhia levanta o dinheiro com isso de uma forma onerosa e ela espera um resultado maior do que o que ela está pagando de juros. Inclusive, eu abri aqui os balanços dessas 3 companhias que eu vou falar aqui para a gente entender a estrutura de dívidas delas, né? Então, aí vai pegar a dívida bruta da companhia e vai excluir, vai tirar, né, menos a sua posição em caixa. E o caixa é aquilo que a empresa tem no bolso, certo? Para suas contas do dia a dia. Então pegou que a companhia deve, tirou o caixa, o equivalente de caixa, que seriam aplicações financeiras, né? E aí a gente vai ter então a dívida líquida. E essa dívida líquida, a gente relaciona ela com a capacidade operacional da companhia, que seria o EBITDA. EBITDA é uma sigla em inglês, tá? Em português ela seria LAGIDA. O que significa isso? LAGIDA, lucro antes dos juros
impostos, depreciação e amortização. Em inglês, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization. É basicamente isso. Então seria o resultado operacional da companhia. Por que operacional? Você entendeu que impostos, juros, depreciação, amortização não fazem parte da operação de uma companhia? O que faz parte da operação dela? A operação dela tem a ver com a sua estrutura, com a sua folha de pagamento, com seus salários, né, folha de pagamento. Tem a ver com os seus produtos, com a sua receita, com a venda dos produtos. Isso é operacional. O que vem depois disso não faz parte da operação de uma companhia. E você percebeu que eu falei aqui, eu falei de juros também, né? Interest. E aí você fala assim, bom, então, como que eu vou aplicar o EBITDA num banco? Se o banco trabalha com juro, qual que é o lucro do banco antes do juro? Não, fica complicado aplicar esse indicador de dívida líquida EBITDA num banco, porque o banco trabalha com juro. Como que eu vou calcular o juro dele, o lucro dele antes dos juros, né, da depreciação, amortização, enfim. Então é uma estrutura diferente para analisar. Então você vê aqui que nessa lista aqui, e você vai reparar em qualquer lista que você vai pegar, que não tem um único banco. Tá vendo? Tem MRV, tem a Braskem, tem a Azul, Eneva, Cogna, Vamos, enfim. Mas, e aí você fala pra mim, então quer dizer que os bancos são ótimos por causa que eles não têm essa preocupação de dívida líquida e EBITDA? Aí não, aí o banco você vai olhar outras coisas. No caso dessas empresas aqui, a gente pode olhar dívida líquida e EBITDA. Então calculou o resultado operacional da companhia e entendeu que, por exemplo, a MRV nessa ocasião tinha 21 vezes o seu EBITDA. Isso significa que a empresa com a posição de dívida atual, ou seja, se ela não for capaz de gerar mais caixa, e que aí ela vai precisar tomar mais dívida, então vamos excluir essa situação, vamos pensar só na empresa atual, ela demoraria 21 anos para pagar toda a sua dívida. Pensa trabalhar 21 anos para pagar dívida. É uma coisa bem alta, bem elevada, mostra um alto índice de endividamento. E aí, dependendo da taxa que ela tem esse endividamento, pode ser ainda mais preocupante para ela lidar com isso em períodos de alta da taxa de juros, porque o custo dela vai subir. Então é muito importante nessas companhias também entender a sua geração operacional, sua geração de caixa. Por exemplo, aqui um caso que a gente pode citar é a Taesa, uma companhia do segmento elétrico que tem uma previsibilidade muito alta nas suas receitas por conta dos seus contratos e o que permite ela se alavancar a mais, apesar de eu também não me sentir confortável, mesmo com essa previsibilidade. A MRV é uma companhia que cresce suas receitas ano após ano. E até 2021, a companhia apresentou um lucro positivo. A partir de 2021, lá entrada em 2022, a companhia teve uma queda no seu lucro e atualmente ela está reportando prejuízo. Hoje a relação de dívida líquida EBITDA dela vamos puxar aqui em cima, é de 14,86, como eu disse é um pouco melhor, mas ainda bem elevado. Se eu puxar o histórico de dívida líquida EBITDA, até 2021, que é onde ela reportava resultado positivo, estava controlado. Dá a entender então que houve algo que resultou na sua queda de geração de caixa. Lembrando que a MRV é uma empresa do setor de construção. Então alguma coisa aconteceu aqui que ela precisou se endividar e teve uma perca da sua capacidade de caixa, né, de gerar o seu caixa. Tanto que se a gente pegar a margem EBITDA da companhia, mostra claramente isso, era bem mais alta, chegou até bater 18,58% e caiu para 9,59%, 2,74%, que acabou sufocando um pouquinho aí o seu lucro, né, a sua capacidade operacional. Falando um pouco da estrutura de endividamento da MRV, olha só, você vem aqui na nota explicativa, no item 12, tem a parte de empréstimos, financiamentos e debêntures. Como que é composta? A MRV é principalmente debênture, tem bastante aqui, né, em questão de itens, principalmente debênture, mas tem bastante também financiamentos, como a gente pode ver aqui, tem financiamento até no exterior, né? Olha só, em dólares aqui. E tem os financiamentos aqui a construção, que aí são baratos em alguns casos, e ela acabou pegando taxinhas aqui um pouco mais caras, né? DI mais 2 aqui, por exemplo, mas tem uma TR mais 8,45, que acaba sendo um pouquinho mais baixo. Mas enfim, olha as taxas de remuneração das debêntures. Então, você pode investir na MRV de que forma? Emprestando dinheiro para essa empresa fazer os seus negócios. E aí essa companhia ela vai te pagar, por exemplo, nesse caso aqui,
IPCA mais 6,47. IPCA mais 6,47 hoje é menor que o que o Tesouro Direto oferece. Então, esse título aqui, ele estaria, por exemplo, desvalorizado para a companhia, porque ela está oferecendo IPCA mais 6,47, o investidor tem isso, e aí caso ele fosse hoje investir pelo Tesouro Direto, ele teria um acesso muito maior, né? O IPCA mais 7, enfim. Então, seria uma oportunidade de se livrar desse endividamento aqui. Tem outros casos que é DI mais 1,79, DI mais 0,83, são taxas um pouco controladas, né? Mais tranquilas. Tem também IPCA mais 8, não é o principal, mas tem IPCA mais 8, que já é bem mais cara, né? Principalmente quando se trata aqui de CRI, é uma empresa do setor de construção, tem bastante CRI. Se você tem uma companhia que não seja do setor financeiro e você quer observar isso, vai nas notas explicativas que lá vai ter tudo. Aqui é outro caso que é a Braskem, por exemplo. Aqui é uma foto do balanço patrimonial da Braskem. É uma empresa muito grande, né? Uma empresa que vale 92, deixa eu ver se estou olhando certinho, isso, 92 bilhões de reais, então é uma empresa bem grande mesmo. Ela é controlada pelo grupo da Odebrecht, né? Quem vai lembrar. Hoje tem uma receita líquida no trimestre de 21 bilhões, né? Um acumulado ali para setembro de 58 bilhões, então assim, é uma receita bem elevada também, uma receita muito forte também. Mesma coisa aqui, você pode observar qual é a composição dos financiamentos das debêntures da Braskem. Então ela vai mostrar o seu endividamento em moeda estrangeira, vai mostrar em moeda nacional, né? E aí vai trazer um total hoje então de 44 bilhões de reais. Aqui mostra taxas de juros média ao ano, e você observa que taxas baixas aqui, né? Tem, por exemplo, aqui tem aqui está indexado também, mas vamos supor, por exemplo, uma taxa aqui mais baixa, enfim. Tem bonds também. O exterior você tem que analisar bastante a flutuação do câmbio. Então, se o real desvalorizar muito, a moeda estrangeira, o custo da moeda estrangeira vai ser mais alto. E aqui a gente tem dívida indexada, a CDI e a IPCA em taxas que eu considero assim, parecem ser mais controladas que a da MRV, por exemplo. Tem bastante aqui a 6,04, 6,96, né? E também tem 1,48 em CDI. A gente pode puxar aqui também na nota 15, a parte D, como são as debêntures da Braskem. Olha só, olhando as debêntures da Braskem, o que a gente tem? Como realmente mais controladas que da MRV, aparentemente, né? A gente tem o IPCA mais 6, beleza? Tem uma aqui que é 126% do CDI, tá um pouco mais elevado. IPCA mais 5, CDI mais 1, CDI mais 2, e aí por aí vai. Então essa é a estrutura da Braskem em questão de endividamento. Bom, vou trazer aqui da Azul só porque eu disse que eu ia trazer, mas enfim, já falei bastante sobre MRV e Braskem, acho um pouco desnecessário, mas enfim, só para a gente observar também a Azul que está passando por um processo, saiu bastante notícia de fusão com a Gol, enfim, vai virar uma gigante mesmo a Azul e a Gol. E também falam sobre um pouco da reestruturação da Azul, né, nossa companhia aérea, é uma companhia muito boa, né, mas que está mostrando resultados um pouquinho decepcionantes, certo? E aí, enfim, você está observando a mesma estrutura, uma estrutura muito semelhante aí sobre a questão de debêntures, né? Tem moeda estrangeira, a Azul tem bastante moeda estrangeira. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, bem tranquilinho, falando um pouco sobre endividamento, que a gente tem que estar sempre atento quanto às nossas empresas, o que a gente tem na carteira, se a dívida está controlada ou não. Eu não me sinto confortável com dívida muito elevada. Gosto de empresas que tem bastante caixa, bastante dinheiro no bolso. E é isso, pessoal. Até a próxima e tchau.